Os 60 anos da Rádio Paulo Freire, episódio 4, o golpe que congelou o futuro. Última hora, 13 de dezembro de 1963. Estudantes contra o reitor no caso da revista. Depois de confirmada pelo reitor João Alfredo a demissão do escritor Luiz Costa Lima e o lançamento da revista de cultura Estudos Universitários, sem os artigos de críticas a Gilberto Freire e Davi Nasser, meios estudantis e intelectuais de Recife preparam-se para organizar intensa campanha contra essa medida. Última hora, 15 de dezembro de 1963. Estudantes farão programa na rádio da universidade. O Diretório Central dos Estudantes da Universidade do Recife distribuiu a seguinte nota. Face aos últimos acontecimentos da semana na universidade, que culminou com a demissão do professor Luiz Costa Lima do cargo de diretor da revista Estudos Universitários, torna público a expressão de sua mais irrestrita solidariedade à diretoria daquele periódico. Última hora, 28 de dezembro de 1963. José Carlos. Greve geral na UERJ contra a intervenção na rádio universitária. Caso os setores reacionários consigam modificar em 1 milímetro a linha de atuação do Serviço de Extensão Cultural e da Rádio Universidade, a UERJ entrará em greve geral, declarou o universitário José Carlos Vasconcelos, do DCE de Engenharia, durante homenagem ao escritor Luiz Costa Lima. Referindo-se à onda de críticas ao SEC e à Rádio Universitária, o presidente do DCE disse: a cultura em Pernambuco é intocável. E contra os que tentam destruí-la, investiremos com as armas que dispomos para não permitir que a nossa universidade seja transformada num circo de intelectuais de mãos limpas e trocadores de bilhetes com elogios múltiplos. Se eu não me engano, a partir do número 4 da revista Estudos Universitários, Luiz Costa Lima, crítico literário. Eu tinha introduzido uma seção de informes sobre o que estava sucedendo mundo afora. O fato é que Gilberto nunca foi professor da universidade e, em troca, recebia uma parte dos seus proventos como articulista dos diários associados, o Diário de Pernambuco. Então, Gilberto escreve um artigo em que ele reclamava de fotos suas em que ele aparecia feio, e ele tomava isso como consequência da presença de jornalistas comunistas. Eu transcrevo a informação de Gilberto. Jornalistas comunistas apresentam fotos minhas como um homem feio, simplesmente porque eles são comunistas. Eu transcrevia isso e fazia um comentário. Se a informação viesse de uma popstar, é muito natural que ela escrevesse isso. Mas não, a informação vem de um sociólogo, um antropólogo, de mais de 60 anos. Então, um gráfico tirou a seção dos informes e me deu. O fato é que a parte tradicional da universidade achou um absurdo. Sebastião Show já tinha me dito: Luiz, olha, tira essa nota, por favor, isso você vai se dar mal com isso. Mas eu sempre fui muito teimoso e deixei. Então, um membro do corpo redatorial da revista foi ao reitor, exigiu a demissão do secretário por conta dessa nota. Não só eu fui retirado, mas a seção toda foi eliminada. Então, o número 5 da revista já circulou sem essa informação. Eu, que tinha apenas 27 anos, eu fui o Benjamin dos aposentados deste país. A importância de Gilberto Freire no mundo intelectual brasileiro, para mim, está fora de questionamento. Agora, como figura pública, ele foi extremamente deletério. Flávio Weinstein, historiador. Esses espaços, a rádio, a revista, o Suplemento Cultural, o Jornal do Comércio, todos eles dirigidos assim, quem estava à frente dele, esse pessoal que tinha vindo do Teatro Estudante e do Gráfico Amador, nunca baixaram a cabeça para Gilberto Freire. Aqui e ali você encontrava ecos, coincidências, convergências de ponto de vista, mas eles sempre fizeram uma trajetória à parte. Então, quando esses grupos surgem, o MCP surge...
Dimas Veras, historiador. Eles começam a ocupar esse espaço que outrora era, de alguma forma, hegemonizado por um grupo ligado, por exemplo, ao Gilberto Freire, esses intelectuais ali das décadas anteriores, e com o qual o Ariano, o Hermílio Borba Filho, o pessoal do Gráfico Amador, o José Laureno, mas o próprio Paulo Freire, nutriam um profundo respeito, admiração e tinham um diálogo e até uma posição assim, de respeito profundo. A importância que Gilberto Freire tinha para a juventude universitária, sobretudo de esquerda, nesse meados dos anos 40. Esse único mandato, ele conseguiu criar, como deputado, essa instituição aqui. Foi um lugar importante, né? Por exemplo, a antropologia nossa deve muito à Fundação Joaquim Nabuco, né? Os estudos que foram feitos lá e tal. Curiosamente, cinema também. Então, esse pessoal que o Paulo Rosas chamou de intelectuais conservadores prudentes, né? Então, tinha o Gilberto Freire, o próprio Newton Sucupira, que eu já citei, e que estavam nas instituições de poder cultural daqui do Estado. Então, são eles que, de alguma forma, vão dar oportunidade para esses jovens intelectuais publicarem seus primeiros textos, escreverem nos jornais. Que esse grupo, que é esse grupo que está na rádio, a figura de Zé Laurênio, a figura e tal, na época que eles tiveram à frente do Teatro Estudante de Pernambuco, e essa época é a segunda metade dos anos 40, eles tinham uma atuação assim, meio provocativa também. Eles iam para a rádio e promoviam debate. Então vai haver um momento, por exemplo, que vai ter um desentendimento, porque o Paulo Freire vai ocupar uma pasta no Movimento Cultura Popular e em detrimento do Hermílio Borba Filho. Claro, isso ligado à ocupação dos espaços da Prefeitura da cidade do Recife. Em 60 é assumida pelo Miguel Arraes, uma vitória lá da Frente Popular do Recife, uma frente de esquerda, que vai eleger 2 prefeitos, o Miguel Arraes e o Pelópidas da Silveira, e vai eleger também um governador, o Miguel Arraes, governador. A gente não pode perder de vista que esse início dos anos 60 de extrema tensão política. A gente vive hoje, normalmente, um período muito similar a esse. Com a chegada do Miguel Arraes, você tem uma mudança nessa dinâmica do poder cultural aqui no Recife. E essa mudança vai gerar um incômodo, porque vão surgir novos personagens. Por exemplo, o Germano Coelho à frente do MCP, o teatro do MCP que passa a rivalizar com o Teatro Popular do Nordeste. É uma disputa cultural, mas que tem também, que ganha naqueles anos 60, aqueles tensos anos 60, ganha uma dimensão política também. A tensão política da época, isso significa explicitamente que tudo era lido dentro de uma polaridade, né? Ou o que você faz está levando água para o moinho da Revolução, porque esse era o grande tema da época, a Revolução, ou você está levando água para o moinho da contra-revolução, ou daqueles que se legitimavam como querendo proteger a família e as tradições brasileiras dos comunistas. O eco de hoje não é à toa, né? Esse vocabulário, essa forma de pensar de hoje, né, não tem nem a dignidade de ser inovadora, né, de ser original. Última hora, 1º de dezembro de 1963. A mobilização de universitários para a Revolução do ABC do governo do estado continua. 60 estudantes das escolas superiores do Recife serão deslocados durante os meses de janeiro e fevereiro de 1964 para o interior, a fim de formar alfabetizadores, depois de receberem cursos de formação de alfabetização ministrado conjuntamente pela Secretaria de Educação e pelo SEC. A mobilização dos estudantes, promovida pelo DCE, continuará durante todo o próximo ano de 1964. Última hora, 4 de dezembro de 1963. SEC reabre voluntariado, plano de alfabetização. O Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife avisa que as inscrições para o novo curso de Coordenação Nacional de Aplicação do Sistema Paulo Freire de Alfabetização estarão abertas apenas hoje, das 8 às 12 horas, no local onde funciona o SEC, Rua Gervásio Pires, número 674, primeiro andar.
Como se sabe, o Ministério da Educação e Cultura assinou diversos convênios com os governos estaduais e municipais de vários estados para a aplicação do sistema Paulo Freire, ficando o SEC encarregado de formar equipe com a finalidade de atender aos referidos convênios. Diário de Pernambuco, 8 de dezembro de 1963. Reitores nordestinos com o ministro, maior ênfase para engenharia, química e medicina. O Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife recebe 30 milhões de cruzeiros para ampliação do plano de alfabetização de adultos. Em entendimentos com o Ministério da Educação e Cultura, o SEC receberá grande quantidade de projetores destinada ao programa do governo federal de alfabetização de adultos através do sistema Professor Paulo Freire, de acordo com o decreto assinado pelo presidente da República em cerimônia que estive presente. Disse o reitor João Alfredo. O SEC, quando ele se estrutura, ele vai ter uma revista, a revista Estudos Universitários, um setor de educação, que vai logo se tornar o setor voltado para o método Paulo Freire. Dimas Veras, historiador. E a Rádio Universidade. A rádio, na época em que a televisão ainda está engateando, ela tem um papel muito relevante. Isso vai gerar uma desconfiança e depois uma disputa política, não só por esses espaços, mas eu acho que pela própria diretoria do SEC. À medida que o SEC foi assumindo essa tarefa, Eliette Santiago, doutora em Ciências da Educação. Ou seja, os cursos já não eram cursos fragmentados, foi sim preocupando, por exemplo, a maioria não achava que a alfabetização era coisa da universidade, enquanto que o carro-chefe, diria, era a alfabetização do povo. Mas não era qualquer alfabetização, era a compreensão da realidade. A primeira proposta de Paulo Freire é que os educandos iniciassem a fazer a leitura do mundo, da realidade, para depois aprender a ler a palavra. Letícia Hammer Barbosa, doutora em Educação Popular. Isso aí mexeu muito, porque você conhecer, não é? Quem é você, o que é que você está fazendo aqui, não é? Por quê? Dar acesso à leitura e à escrita. José Batista, doutor em Ciências da Educação. É promover um sujeito mais capaz de intervir no mundo, de lutar por seus direitos. E então isso incomodava muito quem morava na praça, nas cercanias da praça. Silke Weber, socióloga. Pela qualidade da informação que era divulgada, que era totalmente nova e, ao mesmo tempo, muito crítica. Por que tanta gente analfabeta? Por que tanta gente fora da escola? Por que tanta gente sem ter as mínimas condições de sobrevivência? É essa educação que forma as pessoas, que esclarece as pessoas, que incomodava. Aliás, que continua incomodando. Que tudo era voltado para a compreensão do que era o Brasil, do que era a realidade local e de por onde é que poderia ser diferente, quer dizer, um país que fosse democrático, em que todo mundo tivesse acesso a todas as coisas. E essa juventude, eles eram muito preocupados com isso. Eles estão falando de cultura, mas cultura para eles é uma ação política. Nas praças de cultura, mostrava não só os livros. A gente fazia ciclos de leitura, os ciclos de cultura, mas era justamente trazendo filmes, passava os filmes e imediatamente passava a discutir se aquele filme, para o que é que ele trazia para a compreensão da realidade local. Era uma proposta diferenciada para que todos tivessem acesso à educação e à cultura popular. Há uma questão que se colocava naquela época e que certamente interferiu bastante. Por que votar? Aí já vinha um questionamento muito sério, porque os analfabetos não votavam. Na época, o voto era restrito a quem era alfabetizado e o fato de alfabetizar nos termos como Paulo Freire desempenhava o trabalho dele,
que não só se aproximava desse universo vocabular, mas também o universo de um tipo de vida específico e trazia tudo isso para dentro. Então, as sentenças que se usava, enfim, as palavras-chave, eram diretamente ligadas a essas preocupações políticas. A cartilha era uma cartilha que também usou palavras geradoras que tinham que ver, tanto que a palavra inicial era voto, quer dizer, eu acho que foi a primeira palavra, era voto, se não me engano. Não é isso? Pois é, então você veja, Paulo jamais aceitaria isso, porque aí ele acha que isso era orientação. Que o povo chegasse a essa conclusão, ele estava de acordo. Agora, o que você tinha que fazer era fazer com que a dinâmica permitisse que essa conclusão pudesse ser chegada e não ser dada de antemão. A rádio nasce exatamente nesse contexto de desejo de comunicação, de aproximação de saberes, de aproximação dos grupos sociais, daí os princípios da educação popular. E por isso vai bater exatamente nas disputas de projetos, não só do projeto de universidade, mas de projeto social. E o método pensado para a alfabetização, se ele fosse implantado com o êxito que se obteve nas primeiras experiências feitas, por exemplo, no Rio Grande do Norte, na cidade de Angicos, e em outras localidades, né, a gente podia ter uma alteração do perfil do eleitorado brasileiro. Isso não quer dizer que todo indivíduo alfabetizado vai necessariamente votar nesse ou naquele candidato. Não quer dizer não. A gente aprendeu depois disso, né? O sistema Paulo Freire ia desde a educação infantil até a universidade. Essa era a ideia, esse era o sonho, essa era a configuração. Quem vê o organograma do SEC, quem lê os ensaios publicados sobre o método e o sistema na época, encontra elementos reais de que havia uma angústia, havia uma preocupação com a continuidade daquele trabalho embrionário de letramento e alfabetização. A necessidade maior e a experiência que se tinha fez com que, né, a ênfase recaísse exatamente nos processos de alfabetização. Isso já pensando numa continuidade, a ideia do sistema. Ela contempla vários subsistemas. Que tinha 7 patamares, começando com a alfabetização de crianças, de adultos, e tinha uma universidade popular. E foi essa experiência que começou no MCP. E aí se multiplicou e que terminou em 63, Paulo sendo levado para Brasília para fazer isso, no Brasil inteiro. Nós tínhamos ali um tripé, o sistema de educação, a rádio e a revista. Então, esse trio é que compunha as ações do Serviço de Extensão Cultural. Não sei se esse era o propósito do reitor, João Alfredo, mas o fato é que ela se contrapôs ao caráter direitista, profundamente conservador, liderado por Gilberto Freire. E como esses 3 eixos eles vão ganhar grande relevância ali no período, eles vão se tornar também alvo de uma intensa campanha de ataque que visavam, de alguma forma, desestabilizar aquela experiência bem-sucedida, pioneira, atenta à sua época. Diário de Pernambuco, 9 de fevereiro de 1964. Coluna Informativo Econômico. As escolas técnicas do Senai poderão exercer um papel extremamente importante. Essa informação, ao nível da educação média, servirá para contrapor-se à deformação intelectual que as campanhas das esquerdas procuram estabelecer. Com programas de rádio, como os da Rádio Universidade, mantida pelo reitor do Recife, campanhas de alfabetização, movimentos de saúde itinerante, teatro chamado popular e a exploração parcial e politizada das expressões do folclore regional, como o Bumba Meu Boi, o Mamulengo e o Pastoril. Assina Marco Aurélio de Alcântara. Diário de Pernambuco, 10 de março de 1964. Coluna Informativo Econômico. Isso de esquerda católica
começou quando os comunistas, de posse da prefeitura, lançaram um movimento de cultura popular e o senhor Germano Coelho foi guindado à presidência. Bastou que a experiência administrativa os pusesse em confronto aos católicos e comunistas para que o rompimento se verificasse em pouco tempo. A próxima cabeça será Anita Paz Barreto. A maior contradição não é entre leigos que formam a igreja, mas entre os próprios padres e se deixam envolver pelas manhas e artimanhas do Partido Comunista no Nordeste. Muitos desses padres colaboram hoje intensamente com o programa da Rádio Universidade do Recife e do Movimento de Educação de Base, cuja cartilha Viver é Lutar foi apreendida pela Polícia do Rio em boa hora. Essa contradição da chamada esquerda católica está a merecer condenação mais formal e veemente, para responder ao marxismo-leninismo. Assina Marco Aurélio de Alcântara. Diário de Pernambuco, 3 de maio de 1964. O caso da Universidade do Recife, Gilberto Freire para os diários associados. Várias são as pessoas que vêm me interrogando sobre a permanência do ilustre professor João Alfredo da Costa Lima como reitor da Universidade do Recife. Ele próprio, a meu ver, já deveria ter se afastado do cargo em contraste com a intervenção que sofreu, com inteira razão, a Universidade da Paraíba. Na do Recife, vinham se desenvolvendo atividades nitidamente antidemocráticas. Culminaram elas na gritante propaganda de caráter, se não comunista, mas paracomunista e certamente anticonstitucional na rádio universitária, de ideias e ideais antibrasileiros em iniciativas nada universitárias ligadas à chamada extensão universitária e à campanha de alfabetização. Esses desígnios vinham sendo tolerados pelo mesmo reitor, e sob essa tolerância, constituindo-se numa verdadeira base dentro da Universidade do Recife a serviço da comunização da educação e da cultura no nosso país. A Revolução está obrigada a repelir tais complacências e a afastar de comandos importantes os responsáveis por uns tantos extremos, ora como conivência, ora como complacência com a infiltração comunista no Brasil. E o Movimento de Cultura Popular, o MCP, ele era visto na época como os comunistas. Dimas Veras, historiador. O fato é que para o Recife Reaça, Luiz Costa Lima, crítico literário. O SEC era uma espécie de iniciativa do Partido Comunista. Para quem conhece o Recife da época, sabe que isso pareceria uma piada. A perseguição que a gente vive até hoje, né? Eliette Santiago, doutora em Ciências da Educação. A rádio, o pensamento da rádio, o desejo da rádio, foi essa relação, o conhecimento científico e conhecimento popular. Foi a relação dialógica. No centro da proposta do SEC, no centro do pensamento freiriano, está a teoria dialógica. Isso implica num conteúdo a serviço da cidadania. Isso implica na formação política das pessoas. E é interessante, né, que o slogan da rádio primeira era... A rádio, a serviço da democratização da cultura, estava muito bem conectado com a proposta da rádio na época. Esse slogan em particular gerou um debate grande, né? Porque aí... Flávio Weinstein, historiador. Se fazia associação imediata com o trabalho também de Paulo Freire, e era a forma como o trabalho de Paulo Freire era lido. Que a função da alfabetização era criar eleitores para o Partido Comunista. Mas isso era tão absurdo que a própria direita, só pequenos núcleos, declaravam tal coisa. E aí a Rádio Universidade, ela aparece como um espaço que foi loteado, que foi ocupado, que foi conquistado por esses comunistas. E sabidamente, ela era ligada à SEC, e a SEC, a figura de proa é Paulo Freire, é lido como sendo isso. Então, transformando isso em instrumento da revolução ou da subversão, que era outro termo, né, bastante utilizado na época.
Diário de Pernambuco, 4 de maio de 1964. Reitor defende-se de críticas à sua atuação na Universidade do Recife. O sociólogo Gilberto Freire, no seu artigo publicado domingo, critica quase que exclusivamente as atividades do SEC e da Rádio Universidade, setores que, a partir da assinatura do convênio, passaram a receber em seus vários programas educacionais orientação do Ministério da Educação. Atitudes julgadas como complacentes ocorreram nas universidades brasileiras e em outros setores da administração pública federal, por força das circunstâncias políticas então vigentes no país. A Universidade do Recife continua seu destino de trabalho, ensinando e pesquisando, não obstante a campanha com que raros inimigos pessoais e ressentidos pretendem ferir o reitor, na qual o sociólogo Gilberto Freire parece ter sido envolvido por motivo que desconheço. Diário de Pernambuco, 6 de maio de 1964. Comunicado de Gilberto Freire. Em círculos ligados à SUDEN e à Universidade do Recife, especula-se que o escritor Gilberto Freire poderá responder hoje às declarações do reitor João Alfredo, refutando artigos do referido escritor sobre a participação da reitoria nos programas comunizantes da Rádio Universidade do Recife e na propaganda do Serviço de Extensão Cultural. Os jornais locais criticavam muito a Rádio Universitária, a rádio que era o SEC, que tinha uns programas também que tinham debates culturais, sociopolíticos. Jomar Munir de Brito, autor. E isso, os intelectuais daqui do Recife, que escreviam nos jornais, diziam que isso era coisa subversiva. O tamanho da reação indica o poder. José Batista, doutor em Ciências da Educação. A importância que essa comunicação assumiu. Quando a gente vai ali para os jornais de âmbito nacional, o que está sendo atacado é o método Paulo Freire. Dimas Veras, historiador. Que está vinculado a essa Comissão de Cultura Popular, do MEC, mas que também vai estar vinculado ali no janeiro de 64 a um Programa Nacional de Alfabetização que visava erradicar o analfabetismo do Brasil. O próprio PC... Luiz Costa Lima, crítico literário. Era contra a alfabetização do Paulo e, consequentemente, contra o SEC. Entendido como uma espécie de remendo cultural de uma situação profundamente desigual, sociopolítica, que não mudava, efetivamente não mudava, nem se pretendia mudar. O que mostra para a gente como essa campanha de desinformação ela tende a exagerar, a distorcer os fatos. Então vem todo aquele jargão do anticomunismo da época. Só numa cabeça reacionária, coisa como se repetiu durante o governo Bolsonaro, mais recentemente, tudo aquilo que não seguisse a linha do Casagrande pareceria como comunizante. Engraçado, cultura é um lugar no Brasil onde... Júlio Bandeira, escritor. Ganha-se mal, mas que provoca ódios viscerais em certas pessoas. E a nossa luta é pequena, nós somos pequenos. Márcios Cortês, escritor. A própria rádio universitária era nada em função da força que tinha e a popularidade das outras rádios, né? Aqui, a nível local, no Recife, a gente tem essa campanha contra a rádio. Eles já haviam, em dezembro, fechado a revista Estudos Universitários e a rádio vai mantendo sua programação, vai mantendo seu trabalho. O próprio reitor sai em defesa da rádio. A visão que o João Alfredo procurava introduzir na universidade era contra o seu tradicionalismo. Agora, uma vez que ele cria o SEC, uma vez que Paulo Freire ganha autonomia na direção do SEC, uma vez que ele empresta prestígio a Paulo Freire, porque isso é visível, ele começa a sofrer reações fortes. Foi isso que levou ao corte dentro da universidade, a interrupção do programa de alfabetização e, logicamente, o sonho de uma sociedade mais justa. E
E então, com isso, se desmanchou. Silke Weber, socióloga. Não somente a educação de adultos, mas a educação brasileira. Você está ouvindo os 60 anos da Rádio Paulo Freire. Voltamos a apresentar os 60 anos da Rádio Paulo Freire, episódio 4, o golpe que congelou o futuro. Atenção Brasil, o Regimento Sampaio, o Grupo de Artilharia 105 e o Batalhão de Caçadores de Petrópolis, que haviam se deslocado em direção a Minas, aliaram-se às forças da 4ª Região Militar e da Polícia de Minas. No momento em que eu falo, o Palácio do Governo está sendo ocupado por tropas do Exército que se subordinaram contra o senhor Presidente da República. Estou assim por força da ocupação do Palácio, feita à luz do dia enquanto se registravam negociações, impedido de exercer o mandato, numa violação da Constituição do Estado e da Constituição Federal. Prefiro isso a negociar e a vê-lo manchado, porque jurei ser digno das gloriosas tradições do povo de Pernambuco. Meus amigos de Minas, meus patrícios, quero dizer-lhes que neste momento recebo confirmação da prisão em Pernambuco do governador Miguel Arras pelo general Justino Alves Bastos. Atenção. O senhor Presidente da República deixou a sede do governo. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Diário de Pernambuco, 7 de abril de 1964. Forças Armadas têm o objetivo de descomunizar o país. O Estado-Maior do 4º Exército, a propósito das notícias chegadas do sul do país sobre os verdadeiros objetivos do recente movimento legalista, interrompido em Minas Gerais e logo estendido a todo o território nacional, informou que tal arrancada das Forças Armadas visou descomunizar por completo o Brasil. Rádio Universidade. Por outro lado, o reitor da Universidade do Recife, professor João Alfredo Gonçalves da Costa Lima, oficiou ontem ao comandante do 4º Exército que, a partir da data do referido ofício, o bacharel e jornalista Edmir Regis, que vinha exercendo as funções de secretário da universidade, passava a dirigir a Rádio Universidade e o serviço de extensão cultural da mesma universidade. Então, logo houve o golpe, um teatrólogo muito amigo nosso, Gastão de Holanda. Luiz Costa Lima, crítico literário. Eu tinha ido para a revista e Gastão foi também lá e me dizia ele, nós temos que fazer alguma coisa contra, porque nós não estávamos convencidos que o golpe iria se concretizar com tanta facilidade. Não havia xerox. Eu me lembro que era uma máquina enorme em que se tirava a cópia. Então, nós dois, Gastão e eu, descemos as escadas e encontramos uma Kombi estacionada na frente. Pusemos a coisa enorme dentro da Kombi e o motorista me olha assim, aí eu disse, o seu trabalho acabou hoje, e isso devia ser umas 11 horas da manhã. Pode ir para casa, que nós nos encarregamos. Então, eu dirigi a Kombi em direção a esse conjunto residencial, onde havia a casa de um amigo. Lá despejamos a parafernália. Jorge Vanderlei, no seu Fusquinha, levava outras coisas para outros lugares. Quando fomos informados que o golpe tinha funcionado. Então, tudo aquilo que a gente estava fazendo era inútil. Por sorte, não sei como, o amigo conseguiu devolver o trambolhão para a reitoria. O desespero com o golpe foi tão grande. Márcios Cortez, escritor. Que alguém lá da nossa equipe, não sei quem, queria roubar o mimeógrafo do SEC para imprimir panfletos. Aí chegou alguém mais sensato, vocês estão loucos,
vão para a rua. Fiquem na rua, saiam, fiquem em casa, andem. E dia 1º de abril, eu estava na rua andando. No dia 2 de abril, por exemplo, eu estava na rua andando. Passei ali, cheguei ali no Serra Moderno, hoje, ali pertinho do famoso restaurante Leite. Mas eu olhei assim, filmei e falei, puta merda, aquele mendigo era Eduardo Coutinho. Cheguei bem baixinho e falei, ô Eduardo Coutinho, o que você está fazendo aqui? Ele falou, tentaram me matar, me prenderam, eu consegui fugir, não sei como. Estou aqui, me ajude. Você vai ir para casa. O Brasil perseguiu um artista como Eduardo Coutinho. Dói. E no dia 1º de abril amanheceu o sítio da Trindade com um tanque na frente. Um tanque de guerra. Isso foi o mínimo que foi contado. Silke Weber, socióloga. Depois de 2, 3 dias, as tropas invadiram e todos os arquivos do Serviço de Extensão Cultural foram presos, né? Não se sabe nem onde está aquilo. Teve toda essa programação da rádio, desapareceu, sumiu. Os outros também, várias palestras do Paulo, atividades intelectuais. Eu assisti um caso que eu nunca me esqueci. Hugo Martins, comunicador. Na época, o Ministério da Educação e Cultura mandou fazer LPs, que o pessoal hoje chama de vinil, do hino nacional brasileiro, hino à bandeira, hino da Proclamação da República e o hino da Independência. Esses discos para distribuir com as escolas. E esses discos estavam todos lá no SEC, lá onde era a antiga reitoria, ali no 13 de maio. Teve um dia que chegou um caminhão do Exército, pegou esses discos, jogou tudo dentro do caminhão como material subversivo, porque foi feito pelo Ministério da Cultura e João Goulart, que era o presidente. Né? Tinha um boletim informativo do SEC, os processos todos, a trabalheira, o planejamento de fazer funcionar o PNA, o Plano Nacional de Alfabetização. Foi censura e foi rápida. Então foi que a rádio foi... Maria de Jesus Bacarelli, atriz. Como é que diz? Estava transmitindo para Cuba. A gente não sabia nem o que era Cuba. Não tinha nada. A gente dizia que a rádio cochichava por um engenho do meio, que era muito fraquinho o sinal. Todos os professores que faziam parte do SEC, todos saíram, acabaram com tudo, acabou tudo. Só ficou na rádio universitária 2 locutores, eu e mais 2 operadores. Os professores que faziam programa, campanha de alfabetização, programa de música, programa de entrevistas, saíram todos. Eu sei que aí a gente ficou tão doido quando chegou assim, menina, se vier alguém aqui para ver alguma coisa de Laurindo, vamos apagar. Como os scripts eram todos feitos por ele, tudo era feito por ele, a gente queimou tudo. Depois a rádio saiu um tempo do ar, mas voltou logo porque o reitor, João Alfredo, que ficou ao nosso lado, nos acalmando, tenham calma, tal, tudo vai se dar bem, coisa, mas nada deu bem, aconteceu tudo aquilo. Parou tudinho lá e veio para acho que é a Rua Gervásio Pires, sei lá o que é. Um primeiro andar, não sei aonde, numa sala, improvisaram, a gente ainda ficou fazendo programa lá. Mas muito programa, a gente não tinha mais os programas, que era Laurindo que escrevia. Mas aí foi taxado como comunista, que ele era comunista. E de uma maneira muito estranha, Laurindo vivenciou esse golpe. Júlio Bandeira, escritor. Porque ele assistiu o golpe acontecendo. Né? Eu lembro de... Elizabeth Lissovski, editora. Dele contando que viu Gregório Bezerra ser arrastado pelas ruas do Recife. Ele mencionou... João de Souza Leite, designer. O coronel Ibiapina, que foi o terror no Recife, né? Lembro de Gastão de Holanda, que era um dos parceiros dele no Gráfico do Amador, que foi preso e depois ficou em prisão domiciliar e tinha sempre um guarda na porta de Gastão. Eu acho que ele chegou, inclusive, a ver Julião sendo tratado, para usar aquela expressão escrota e tudo, como negro fugido, amarrado, seminu. Eu não sei se ele chegou a ser preso, se ele chegou a ser confinado, enfim, se chegou a ser interrogado, isso ele nunca me falou. A gente tudo queria muito bem a ele.
Aí, quando disseram isso, ele desapareceu, ele levou, não sei o quê. Até hoje eu não sei se ele desapareceu, se foi que viajou ou desapareceram ele. O José Laurênio vai ser preso junto com outros membros da equipe do SEC. Dimas Veras, historiador. Vão passar diferentes períodos, né, na prisão. Ele foi preso. Salete Vanderlei, irmã de José Laurênio. E Ariano tinha um cunhado, por sinal já faleceu, era Gabriel Duarte, que era do Exército. Foi Gabriel quem soltou. O Ariano Suassuna, ele até conta esse episódio, que eles vão fazer uma feijoada para quando o José Laurênio é solto, para recebê-lo, para acolhê-lo. É um momento de muita dor, de humilhação pública, porque esses nomes saem nos jornais, as pessoas são denunciadas falsamente como comunistas, subversivos, inimigos públicos. Ele aí ficou desempregado, foi morar na casa dos meus pais. E um dia chega lá um carro cheio de militar, vasculha tudo. E aí ele ficou aqui um tempo, depois foi embora para o Rio. Ele perde o emprego em Recife e vem para o Rio de Janeiro. E vai trabalhar na seleção Reader Digest, se eu não estou enganado. Pernambuco, depois do golpe, virou uma câmara de tortura, não é? O Orlando da Costa Ferreira chamava a gente, vamos embora, isso aqui vai virar uma Madagascar, não tem nada, acabou. Vários outros que trabalhavam no MCP foram presos. Anita Paz Barreto, por exemplo. Anita Paz Barreto foi presa também. Paulo Freire, claro que não foi preso por conta do MCP apenas, mas do MCP, do método, do SEC, do Brasil, de todas as coisas que... Da Rádio Universitária, de tudo que ele tinha feito. Paulo Freire foi preso várias vezes. Prendiam, passavam um mês preso, depois soltavam, depois de algum tempo prendiam de novo, até que Dona Elza dizia, olha, você vai ter que sair do Brasil, porque isso é uma coisa terrivelmente desgastante. Ficar preso, solto e preso de novo. A humilhação que eles submeteram o Paulo Freire, daquela de prender e soltar o Paulo, prender e soltar, prender e soltar. Depois, caçarem o salário dele, o Paulo sofreu muito, e nós também. Eu, como todos os componentes de Paulo Freire, nós fomos presos em um lugar chamado Forte das Cinco Pontas. Eu me lembro que tem um amigo meu chamado Romeu Padilha, e ele entrou no SEC através de um curso que eu participei como professor e outros também. O Romeu Padilha foi preso antes de mim, eu já fiquei com angústia. Como é que ele entrou no SEC através de mim, do curso que eu dei? Como é ele foi preso antes de mim? Aí chegou a minha vez. Eu fiquei na companhia de Joel Câmara e de Gregório Bezerra, numa cela, que era uma cela dupla, era a mesma cela. Gregório Bezerra ainda estava todo acidentado do que ele tinha sofrido. Fizeram com ele as marcas, os sofrimentos dele, e o Joel Câmara. E eu fiquei lá com eles. Eu sei que eu consegui, porque era menor de idade, não ser preso, mas eu não podia sair de casa. Se eu saísse de casa, de vez em quando aparecia um guardinha lá, assim, o que é ameaça? Um cara de 17, 18 anos podia causar o Brasil. Absurdo, né? Veio a intimação para mim e para Carlos, para a gente depor. Fica todo mundo apavorado, né? Que o povo entrava, ninguém saía mais, ninguém sabia mais o que ia acontecer. Nem eu sabia que Carlos ia, nem Carlos sabia que eu ia. Aí entramos, isso às 9 da manhã. Sabe que hora eu saí? 9 da noite. Sem beber uma gota d'água, sem ninguém falar, numa sala. Eu já estava em tempo de enlouquecer, que eu não sabia o que ia acontecer comigo. A tortura foi essa. Havia um jornalista na época
que era o diretor da imprensa universitária, na época não era editora universitária, era imprensa universitária, era ali no 13 de maio. Também a reitoria era no 13 de maio. Então ele assumiu como interventor da rádio e da rádio, né? Mas era nosso amigo de todos, ele era do meio de jornalista e tal. Assumiu e levou a rádio e foi. A rádio, ela passa a ser gerida por um servidor daqui da universidade, o Edmir Regis. Ele assume a rádio e publicamente ele diz que a rádio ela agora vai ter um papel mais recreativo. Ela não vai ter mais aquele papel que ela tinha de pedagógico, político, né? Ela vai ter uma finalidade estritamente recreativa. O SEC e depois vira o DEC, eles vão ter um papel fundamental na tentativa de controlar, de arregimentar, de mobilizar de forma conservadora essa estudantada, como eu disse, ele se volta mais para dentro da universidade, que está passando por um processo de radicalização. Não é por acaso que, por exemplo, vai passar como pró-reitor do DEC, a gente vai ter um delegado, né, que era o Armando Samico, envolvido em denúncias de tortura, de violações de direitos humanos, em todo tipo de denúncia, desde os anos 50. Ele vai ser denunciado no relatório da Comissão Nacional de Verdade, ali está entre os denunciados, por graves violações de direitos humanos. Mestre Gilberto Freire, casa grande, quarto e sala, senzala, casa grande, mestre Gilberto Freire, casa grande de detenção da cultura. E o Gilberto começava todo dia a falar bem do golpe. Vamos tirar o valor intelectual do Gilberto, não. Aliás, o Paulo falava, olha, criticar o Gilberto exige um patamar. Você precisa fazer uma obra tão grande quanto a obra dele para criticá-lo. O Germano brinca muito com essa coisa também. O Palhaço da Golada, aquele curta-metragem do Tomar. É uma grande gozação do Gilberto. Eu tenho medo. Eu tenho medo significa eu não tenho medo. Eu não tenho medo significa eu tenho medo. Eu não tenho medo de ser um palhaço degolado. Houve uma demandada, assim. Sebastião foi para o Rio, João foi para Brasília, o Jabá ficou. Estiveram na minha casa me chamando para essa missão cívica, que eu prefiro chamar de golpe civil-militar, porque além dos militares tinham banqueiros, famílias muito católicas, muito religiosas. A equipe do professor Paulo Freire hospedou-se, entre aspas, neste local e fui hospedado aqui na mesma cela em companhia de duas figuras que eu admirava muitíssimo. Eu aprendi a grande lição de gentileza com Gregório Bezerra. Gregório chegava ao ponto, quando eu ficava deitado em silêncio, ele perguntava: você está com algum problema? Você não pode ficar triste. Não sou um memorialista da tragédia, nem mesmo de nenhuma tragicomédia. Mas é sempre bom lembrar um passado que não está tão distante e ainda se faz tão presente. É hora de partir para outras coisas. O passado não deve ser esquecido nem glorificado. O esquecimento pode ser um crime. Também o auto-heroísmo pode ser um snobismo, um narcisismo. Não quero fazer nenhum jogo de narcisismo. Tenho dito, tenho falado, tenho gritado e é bom ouvir esse som.
Este episódio é dedicado a todos os perseguidos, presos, torturados, mortos e desaparecidos políticos. É preciso sempre reavivar a memória dos que sofreram para que não volte a acontecer nunca mais. Este radiodocumentário tem roteiro, edição e locução de Catarina Polônio. As locuções das notícias do jornal foram feitas por Clóvis Manfrini, Henrique Jonatas e Antony Gabriel. Neste episódio, contamos com os depoimentos de Dimas Veras, Eliette Santiago, Elizabeth Lissowski, Flávio Einstein, José Batista, João de Souza Leite, Júlio Bandeira, Luiz Costa Lima, Maria de Jesus Bacarelli, Márcio Cortez, Salete Vanderlei e Silke Weber. Utilizamos os depoimentos de Jomar Muniz de Brito e Hugo Martins gravados para o documentário da UFPE sobre os 50 anos do SEC. Foi usado um trecho da entrevista de Carlos Rodrigues Brandão para o programa Fora da Curva. Foram usados trechos do programa Opinião Pernambuco com a apresentação de Estela Maire Saldanha e participação de Letícia Hammer Barbosa. Áudios de arquivo de 1964, como o avanço dos militares, o anúncio da prisão de Arraes e da vacância da presidência da República, além de trecho do discurso de Miguel Arraes no momento em que ele era preso. Também usamos trechos do filme O Palhaço Degolado, de Jomar Muniz de Brito e Carlos Cordeiro, e JMB O Famigerado, filme de Lucia Alcântara. Este radiodocumentário faz parte de uma ação maior em comemoração aos 60 anos da Rádio Universidade, emissora AM da UFPE, e que hoje se chama Rádio Paulo Freire. Além de mim, Catarina Polônio, fazem parte desta ação Ivana Fechini, Paula Reis, Igor Cabral, Ana Veloso, Roberta Lira, Gustavo Cabreira, William Araújo, Kennedy Lacerda, Rafael Vieira, Isabel Baé, Gisele Ramos, Érica Simona, Cátedra Paulo Freire da UFPE, Laboratório de Imagem e Som do Departamento de Comunicação, Núcleo de Televisão e Rádios Universitárias e Superintendência de Comunicação da UFPE. As músicas usadas foram Nitroglicerina, de Fápios Humanoides, e Sci-Fi Jungle, de Lisa Hammer, do projeto freemusicarchive.org.